Bom, para começar, eu não vou trazer de primeira os pensamentos das feministas de terceira onda, né, que já tem aí uma discussão se a quarta onda já começou ou não, mas de qualquer maneira, a maior parte dos historiadores eles classificam primeira, segunda e terceira. A gente vai ver algumas das, inclusive contemporâneas nossas, escritoras desse movimento. Mas antes vamos ver um pouco dos resultados que essas ideias têm causado na vida de muitas e muitas mulheres, que inclusive têm grande influência para a nossa sociedade. Não sei quantos de vocês conhecem essa moça aqui. Ela é uma cantora, o nome dela é Luísa Sonza. É uma cantora super jovem, ela tem 23 anos de idade. Ela começou cantando, fazendo alguns covers de algumas músicas populares brasileiras, porém, ultimamente ela está assim. Eu fui bem... Opa! De repente, eu não sei, pulou todos os slides aqui. Eu quero o terceiro. Isso, obrigada, gente. Então, hoje ela está assim. Essa foi a foto assim, menos pior que eu encontrei, né, para privar os irmãos. Ela tem algumas músicas que hoje são famosas, aí, muitas e muitas jovens da nossa sociedade ouvem, com letras assim, bem apelativas sexualmente falando, né, como se fosse uma pornografia cantada. E os clipes dela, não recomendo que veja, né, mas assim, às vezes aparece alguma coisa ou outra, né, propaganda de YouTube e tal. São clipes extremamente apelativos e ela está bem diferente. A gente vai fazer uma análise rapidamente do que aconteceu na vida dessa menina para a gente entender um pouquinho por que eu trouxe. Bom, ela fez praticamente tudo o que a cartilha empoderada pede. Ela tem 23 anos de idade e, com essa idade, ela já casou, mas ela não se sujeitou ao macho, priorizou a carreira ao invés da família, ela faz a exposição do corpo por completo, com frases assim muito obscenas nas suas redes sociais, conquistou a independência financeira muito cedo, divorciou, dizendo porque o marido dela não gostava muito dessas apelações que ela fazia, né? Não vou usar certas frases que o pessoal usa hoje. Se assumiu bissexual, apoiou todas as bandeiras do politicamente correto. Porém, parece que o resultado para buscar o empoderamento não chegou à finalidade que ela tinha. Olha só o que ela diz no Twitter dela, o que ela disse no Twitter dela recentemente. Tudo perdeu a graça. Aí uma das suas seguidoras fala assim: Luísa, você precisa começar uma terapia urgente, mana. Isso ajuda a gente demais, fique em paz. Ela, amor, já faço terapia 2 vezes por semana, ainda tomo remédio para depressão e ansiedade. Ela caiu no canto da serpente, tentando alçar muito acima. Ela hoje se encontra num estado de depressão muito sério. Inclusive, ela já fez alguns vídeos chorando, falando, gente, eu não estou mais aguentando. Ela está num quadro de depressão bem sério. Como disse Ellen White, parece que é exatamente uma profecia sobre mulheres como Luísa Sonza, tentando alçar-se acima de sua posição original. Caiu muito abaixo dela. E o rosto dela evidencia a confusão mental que ela está passando. Olha só, aqui ela no começo... Aí começa agora com essa questão de preenchimento, harmonização facial e tudo mais. Começa a mudar um pouquinho os formatos do rosto. Aqui, inclusive, existem muitas pessoas, muitos internautas falando que ela está parecendo muito travesti Pablo Vittar. Não sei quantos conhecem, talvez o nosso público aqui não conheça muito, mas é um homem que se veste de mulher. E os traços começaram a ficar cada vez mais grotescos, né? E ultimamente ela está com essa cara aqui. Mudou bastante, não mudou? Do que ela era no começo para agora. E olha só o que as imagens traz. A primeira, ela apresenta ser uma mulher doce, frágil, delicada, um aspecto inocente. E agora, cada vez mais, ela vem colocando preenchimento labial, mudando o formato do rosto e apresentando um estilo sexy, grosseiro, ameaçador, poderoso. É isso que muitas e muitas mulheres têm buscado apresentar. Parece que elas querem ser cada vez mais temidas, olha só, mais desejada, mas também temida, né?
Isso traduz nas letras das suas músicas, na forma dela se vestir, nos seus tipos de dança, a maneira de conduzir a vida. Ela acreditou que quanto mais disruptiva fosse, mais empoderada ela seria. Olha que interessante esse texto do Ciência do Bom Viver que diz assim: a alma faminta e sedenta continuará a ter sede, fome e sede, enquanto busca encontrar aqui satisfações. Os que bebem da fonte do prazer egoísta estão enganados, confundem o riso com a força, e uma vez passada a euforia, a inspiração termina e são deixados entregues ao descontentamento e desânimo. É exatamente o que tem acontecido com muitas e muitas mulheres. Foi o que aconteceu com a cantora Luísa Sonza. Ela começou a satisfazer todos os seus prazeres internos, porém hoje ela tem colhido o fruto. Só que, será que eles entendem qual é a real culpa do seu problema? Os resultados mostram que isso não sacia. E de quem é a culpa? Olha o que ela falou. Gente, o Brasil não é mais um lugar saudável. Ninguém, em sã consciência no Brasil, está bem. O interessante é que eu já vi várias pessoas que defendem essas pautas dizendo essa mesma coisa. Ninguém no Brasil está bem. Uma pessoa normal não tem como estar bem na situação que a gente está. Então, a culpa nunca é das ideias destrutivas que eles adotam. É do governo, é das pessoas com mente retrógrada, é da sociedade machista. Veja bem, eu reconheço que existem muitas pessoas que, professando acreditar na palavra de Deus, usam isso para bater nas pessoas e não para alcançar. Né? É o caso, pelo fato dela ter se divorciado, muitas pessoas começaram a criticá-la, a criticar a sua forma de vestir e tal, mas não como uma crítica, assim, sabe, feita num espírito correto, de buscar ajudá-la a enxergar o real problema, mas acusando a pessoa, e isso tem matado muita gente, inclusive pessoas que assumem relações homossexuais e tudo mais, têm sofrido muito com esse tipo de forma de agir. Então, por isso, você, que provavelmente acredita diferente dessas pessoas, que entende que a satisfação dos prazeres não é a solução para a vida, não é o que sacia, não é o que preenche, jamais venha nas pessoas em formato de ataque, mas sempre olhe elas com o amor de Cristo, porque elas valem o sangue de Cristo e merecem ser respeitadas, mesmo que elas escolham coisas diferentes do que nós escolhemos. Amor e respeito devem conduzir a nossa forma de agir, inclusive conduzir a nossa forma de pregar. Bom, então, muitas dessas mulheres estão buscando um padrão de beleza cada vez menos feminino. A Pablo Vittar, né, que eu falei que é aquele travesti que hoje ele tem muita influência nos jovens, nas mídias, né, é essa daqui da esquerda, direita. Esse aqui da direita. E a gente vê no rosto dela, olha como que a Luísa está totalmente diferente. Estão buscando traços cada vez menos femininos, porém o rosto ele já está evidenciando que existe uma confusão. E não é só com ela, olha só que coisa, né? Aquela artista... Para onde? Para cá. Ih, não adiantou. Opa. Aquela artista Cléo Pires também, com essas questões de harmonização facial, de buscar diferenciar o rosto. Olha só, aqui ainda tinha traços femininos e aqui no final já está com um rosto muito diferenciado, cada vez buscando um aspecto mais ameaçador. Essa cantora aqui, a Miley Cyrus, ela também começa de uma maneira bem feminina, dócil, e hoje tem buscado, inclusive, tirar as características de mulher, geralmente, buscando cada vez ser mais assustadora. E é a forma como eles acham que encontra respeito. E isso tudo e muito mais é resultado, principalmente, da terceira onda do movimento feminista, que prega a ideologia de gênero. Lembra ali que um dos principais objetivos da revolução, segundo Sulamita Firestone, é acabar com a diferenciação entre os sexos. Então, a ideologia de gênero, ela vem subvertendo as identidades, buscando uma linguagem neutra para, então, identificar as pessoas, a gente vai falar mais sobre isso, e ignorando completamente os aspectos biológicos dos seres humanos. Começar essa parte aqui com uma frase de uma feminista do nosso tempo, né? Ela fala que o travesti é a verdade de todos nós. Bom,
Judith Butler, uma filósofa contemporânea, escritora, professora, escreveu o livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade, que é um livro muito utilizado pelos idealizadores dessa onda, e ela quer acabar exatamente com a diferença entre sexo e gênero. O que é isso? Eu lembro de uma vez que eu tive uma aula sobre isso na faculdade. Para quem não sabe, eu curso fisioterapia, e a gente estava tentando entender isso, né, os nossos professores levaram isso até nós, porque talvez a gente tenha que atender pacientes que sejam assim, precisamos saber como abordá-los, como falar com eles e tudo mais. Então, para essas pessoas, existe uma diferença entre identidade de gênero, orientação sexual e o sexo biológico. O que é cada uma dessas coisas? Primeiro, vou começar aqui pelo sexo biológico. O sexo biológico é determinado pela genitália. Então, a gente tem macho e fêmea, né? O homem com o órgão dele, a mulher com o órgão dele. Existem aqueles que estão aqui nessa escala intersexual, que seriam os hermafroditas ou coisas do tipo. A identidade de gênero tem a ver com como eu quero me mostrar. Por exemplo, digamos que eu nasci mulher, mas eu me identifico com um homem. Então, a minha aparência, eu não quero mais que ela seja feminina. Então, eu vou cortar o cabelo, vou mudar os aspectos do meu rosto, tomar hormônios, usar roupas masculinas. Isso é identidade de gênero. Talvez você se identifique como homem ou como uma mulher. Porém, existem pessoas que elas se consideram não binárias. Então, elas não se identificam com nenhum desses gêneros. E elas começam a tirar qualquer aparência que denote homem ou que denote mulher. E a orientação sexual, por sua vez, ela tem a ver com o que você se atrai. Você pode ser um homossexual, né, que são pessoas que atraem pelas pessoas do mesmo sexo, um bissexual, que gosta tanto de homem quanto de mulher, um hétero, porém, né, a gente tem ali a sigla do LGBTQIA+, que existem pessoas que elas não se interessam nem por essa questão do binarismo, mas também pelo o pansexualismo, né? Qualquer pessoa vale. Algumas pessoas vão para qualquer planta, animal ou coisas assim. O que importa é o que você se atrai, né? E dentro disso, muitas pessoas estão tentando legalizar a pedofilia, né? Por conta daquelas ideias ali da segunda onda. Crianças são seres sexuais, segundo as suas principais pensadoras. Então, assim, só para a gente entender mais ou menos, uma pessoa que nasceu homem, ela pode se identificar como mulher e continuar gostando de mulher. Então, já aconteceu, né? Existem vários exemplos aí na nossa sociedade de um homem que fez a cirurgia para virar um transgênero, se tornar em fisionomia uma mulher, porém continua ficando com mulheres. Isso é um pouco confuso, mas é o que é pregado, então, na terceira onda, porque não deve mais haver essa diferença, aliás, essa questão de, eu nasci com órgão genital feminino, eu tenho que parecer uma menina e tenho que gostar de um menino. Para eles, não. A gente pode separar essas questões e tornar o que a gente bem entender. Para Butler, o ser humano nasce indefinido, ou seja, neutro. E graças à família, sociedade, instituições, enfim, ele atrela-se a um papel de homem ou mulher, né? Só que isso é um sistema patriarcal opressor, é a forma como eles acreditam. Ela acredita também que, para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem que plena ou adequadamente represente as mulheres pareceu necessária para promover a visibilidade política das mulheres. Lembra aquela famosa frase de Simone de Beauvoir? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É esse o pensamento que Judith Butler vem desenvolvendo. Então, se ninguém é mulher, por que a gente tem um movimento que diz defender as mulheres? Aqui está. É uma instrumentalização que o movimento fez para que isso ganhasse visibilidade política dessas mulheres. Então, não é nem algo para defender mais a mulher, não é nem esse o princípio. Na verdade, a figura feminina é usada, visto que eles não acreditam em nós. Para não ficar só nas palavras de Judith Butler, Berenice Bento, numa conferência interna do movimento feminista, numa conferência que eles chamam de Queer, movimento Queer, ela diz assim: não existe mulher. A gente usa o símbolo mulher para construir agenda unificada de luta para avançar em uma determinada agenda. Então, eles já deixam claro, dentro do meio acadêmico, do meio universitário, essa fala interna deles já tem sido propagada grandemente. E eu queria que vocês vissem aqui um vídeo, vamos tentar passar esse vídeo aqui, onde
Eu não sei se ele é travesti ou se ele é transexual, que existe a diferença. O travesti, ele não muda a sua genitália, ele só se veste como mulher. O transexual, ele faz a cirurgia, né? E aqui ele vem falando claramente os objetivos e ele é aplaudido a falar sobre isso. Queria que a gente visse só para entender que isso não é o que eu acho sobre o movimento feminista, é o que eles mesmos dizem. Se vocês... Aí no pendrive tem o vídeo, mas dá para passar aqui. Vídeo 1. Pode colocar para a gente, por favor? Está passando para eles? Será que se eu clicar nele aqui não vai também? Porque ele está aqui no slide. Ele está no slide. É a Camila, eu esqueci o sobrenome de como ela se identifica. Camila alguma coisa. E isso eu peguei do YouTube deles, tá, gente? Não foi algo que alguém filmou e disponibilizou, é do próprio YouTube deles, do canal do YouTube deles. Será que dá para passar, gente? Pode colocar aí para gente, por favor? Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mais no detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir num segundo momento, durante o debate, mas é isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigada. Olha as palmas, né? Uma fala clara, não fui eu que disse, gente. Eles mesmos fazem questão de dizer. O objetivo, sim, é acabar com a família. Olha essas manchetes que... Aliás, essa manchete aqui... Opa, perdão. Revolucionária de fazer família. Fui eu que apertei, gente? Ponto. Isso, obrigada. Pai é preso por não aceitar mudança de sexo na filha adolescente. A filha, se eu não me engano, 14 ou 16 anos de idade. O pai não aceitou e ele é preso, isso lá no Canadá, né? Robert luta na justiça desde 2014 para impedir procedimento hormonal que transforma sua filha em um menino. Imagina o desespero do pai. Essa questão que traz lá da Revolução Bolchevique é uma questão que mostra como que eles estavam instrumentalizando todo um processo para que hoje muitos dos pais não pudessem ter direitos sobre a liderança de sua família, porque no momento que eles desintegram, e aí a família não é mais propriedade, aliás, o seio familiar não é mais uma coisa individual, não é mais uma propriedade privada, isso é algo do Estado, acaba que o Estado pode interferir em decisões que deveriam ser decididas apenas pela família, pelo pai e a mãe. Olha só, além disso, ele teria chamado de ela, por ser transgênero, ou seja, ter sexo biológico. Então, as pessoas estavam
indignados, porque a filha não se identifica como ela, tinha que chamar de ele. E o pai é preso por conta de não aceitar algo da sua filha menor de idade. Isso é uma questão mais séria ainda, menor de idade. Se fosse com mais de 18 anos, né, ela podia responder sobre si. Nessa questão da ideologia de gênero, existe um caso que eu acho muito importante a gente falar sobre ele, visto que o resultado dele não foi muito propagado, né? Então, a gente tem aqui o Dr. John Money. Ele é um médico psiquiatra, viveu anos atrás, ali na época da segunda onda do movimento, que ele acreditava, assim como Simone de Beauvoir, assim como hoje Judith Butler acredita, que não existe essa questão de igualdade entre o sexo biológico e o seu gênero, que são coisas diferentes, que isso é uma questão da construção social. Então, ele trazia no canal de TV vários transgêneros, vários homossexuais, bissexuais, enfim, do movimento LGBT, para mostrar essa questão que ele falava. Só que ele nunca tinha tido a oportunidade de ver isso acontecendo na prática, de fato, com uma criança, desde pequenininha e tal. Essa família aqui, ó, é a família Heimer. Depois você pode pesquisar na internet certinho, tem até o vídeo de um dos membros da família contando rapidamente o que aconteceu. Elas tinham esses dois meninos aqui. Na verdade, isso aqui é um menino, tá? Eles são gêmeos e com 9 meses de idade, 8 ou 9 meses de idade, os dois tiveram um probleminha de fimose. E aí eles foram até o médico para poder fazer a circuncisão ali, para poder fazer uma cirurgia. E o Brian, que é esse aqui, ele teve o seu órgão genital mutilado, porque esquentou demais um dos utensílios do médico e acabou mutilando. E aí eles acabaram nem fazendo com outro irmãozinho, porque viu que não deu certo a cirurgia. E os pais, desesperados, sem saber o que fazer, com o filhinho lá com o órgão mutilado, ficam sabendo da existência do Dr. John Money, que fala dessas teorias deles. Eles vão até o Dr. John Money e ele lança uma proposta. A proposta dele é mudar o nome de Brian para Brenda. E então, Brian iria começar a viver como uma menina. Eles iriam refazer o órgão genital dele para ficar igual um órgão genital de menina. E iriam criá-lo gostando de coisas de menina, vestindo como menina e tudo mais. E aí, esses dois meninos, que foram criados, né, o Bruce e Brenda depois, né, eles faziam uma consulta, eu não sei de quanto em quanto tempo, com o Dr. John Money. E futuramente, Brian ele vem contando que durante essas consultas, é uma coisa assim que assim, eu tenho até uma repulsa de falar, ele fazia os irmãos terem relações sexuais, para que os irmãos pudessem entender o papel sexual de um e de outro. O Dr. John Money pediu para os pais fazerem relações sexuais na frente dos filhos e andarem pelados pela casa para que os filhos pudessem entender essa diferenciação. Só que esse caso foi dado como sucesso, como tendo sido um sucesso. Porém, anos depois, um grande inimigo das ideias de John Money vai atrás da família Heimer para saber o que aconteceu. E ele encontra a família Heimer completamente destruída. Os pais perceberam que Brenda não gostava de ser Brenda. Ela se sentia esquisita, não gostava daquelas roupas. Né? Quando ela começou a ter ali a puberdade, né, que fica mais crítica essa parte, o Dr. John Money falava para dar determinados hormônios, mas mesmo assim, ele não se sentia Brenda. E aí, os pais desistem de continuar com isso. Olha só, Brian não sabia que ele era Brian. Ele achava que ele era Brenda mesmo. Ele só não entendia por que ele não gostava de nada daquilo que era oferecido a ele. Então, os pais resolvem contar isso. E aí, ele diz que tira um fardo das costas dele, porque ele realmente queria ser um homem, né? Ele gostava de coisas de menino. Mas aí, os pais acabam sem saber lidar com aquilo e gerou diversos problemas psíquicos. Eles se afundam no alcoolismo. Bruce também, né? Imagina só, ele tinha relações sexuais com seu irmão, né, que acreditava ser uma irmã. Ele morre de overdose. E o Brian, que depois virou Brenda, aí ele mudou o nome dele para David Heimer,
Ele conta a história dele, porém, há alguns anos atrás ele se suicidou. Ele não aguentou viver com toda essa história, né? Ele tinha refeito ali o órgão genital dele, chegou a casar, mas ele não aguentou toda a história. Então, na verdade, eles não conseguiram provar. A ideologia de gênero, na verdade, é uma farsa, não é nada científico, porque existe, de fato, questões biológicas do nosso corpo, hormonais do nosso corpo, que fazem a gente ter os trejeitos que nós temos. Isso a gente vai discutir mais para frente. Monique Winter, uma feminista agora de terceira onda, ela fala que é preciso incentivar uma linguagem e uma nova gramática. E entra hoje a questão da linguagem neutra, que a gente troca no final da frase, em vez de falar aluno, troca pelo X ou pelo E. Não é mais aluno ou aluna, porque tem que acabar com essa questão do binarismo. Outra coisa que também está na agenda deles, e isso já aconteceu em muitas escolas, tirar pai e mãe. Não tem mais festa do Dia dos Pais, nem festa do Dia das Mães. É só cuidador, porque não devemos atribuir esses papéis de masculino ao homem, de feminino à mulher. E olha só que interessante esse texto de Ellen White, que está em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Tudo quanto torna o homem varonil e feminil a mulher é o reflexo do caráter de Cristo. Meus queridos, Satanás, ele odeia Cristo, é o grande inimigo de Cristo. E ele tem o desejo de acabar com tudo aquilo que ele vê e lembra Cristo. E quando ele faz essa bagunça, tirando das mulheres o seu jeito feminino, tirando dos homens o seu jeito masculino, ele está tirando de nós o que reflete o caráter de Cristo. Que afinal, o objetivo final do cristianismo é a gente refletir o caráter de Jesus, não é mesmo? E esse tem sido o resultado. Mas agora eu quero trabalhar rapidamente com vocês, já partindo aqui para o final. O que tem acontecido, não é somente essa bagunça, né, desses movimentos, porque algumas pessoas elas não são alcançadas por isso, né? Existem alguns lá que hoje eles, eu não sou mais um ser binário, você tem que me chamar de alune, não é mais moça nem moço, enfim. Mas a maior parte das pessoas, elas não tem caído dentro dessa conversa. Muitos têm, mas ainda a grande maioria não tem. Porém, muitos têm caído numa outra conversa de Satanás, que é a questão de você deixar você ser você mesmo com seus desejos, com as suas vontades. Eu lembro de ter assistido uma palestra do Christian Berdahl, onde ele fala sobre o alter ego. Que são, assim, por exemplo, a gente vê aqui, ele comenta lá nessa palestra dele sobre... Como que é? É Beyoncé, né? Sobre a Beyoncé. A Beyoncé, quando está no palco, ela usa roupas extravagantes, ela tem comportamentos extremamente sexuais, extravagantes, e por muito tempo ela não queria associar a imagem dela de Beyoncé àquela pessoa que estava ali, porque socialmente é um pouco difícil de aceitar, porque muitas mulheres isso inclusive é uma coisa que o feminismo propõe de desconstruir, né, de que essa sexualização, a liberdade sexual é uma coisa que os homens têm o privilégio de ter e as mulheres não têm o privilégio de ter. Então elas são julgadas quando elas vivem o ápice da sua sexualidade, né? E isso na verdade é a reprodução do vício masculino, porque a gente deveria, realmente existe essa diferença cultural. O menino não pode casar virgem, mas a menina tem que casar virgem. Ao invés deles propagarem que ambos têm que casar virgem, ambos devem viver a castidade, eles têm rebaixado as mulheres para reproduzir em suas vidas o vício masculino, né? E aí acontece que há uma propaganda hoje de viva seus intentos, suas vontades, seus desejos, seja você mesmo, não é mesmo? Se você tem vontade de fazer sexo, faça. Essa é a pregação deles. Só que muitas mulheres, quando tem esse comportamento, sentem vergonha, porque, na verdade, quando a gente vai ver, isso é antinatural à natureza espiritual que Deus quer colocar em nós. A lei de Deus está no nosso coração, e quando a gente está vivendo fora da lei, o Espírito Santo incomoda a gente. E aí, o que Beyoncé fez? O chamado alter ego. Ela falava que quando ela estava no palco, ela não era Beyoncé, ela era Sasha, se eu não me engano é esse o nome do alter ego dela. E aí ela podia viver toda aquela bagunça que ela falava, não, aquela lá não sou eu, naquele momento é outra pessoa. Porém, em um determinado momento, ela fala que não existe mais diferença, que ela quer assumir o que ela é de fato, que ela tem um pouquinho de Beyoncé e um pouquinho de Sasha, e ela acaba com essa questão do alter ego. Eu quis trazer uma
uma pessoa muito atual por conta de que, assim, existe a influência de cantores, de famosos artistas e tudo mais, mas hoje a gente vive numa época em que a gente tem a influência muito grande dos digitais influencers. E eu quero trazer para vocês a Bianca Andrade. Ela é dona da marca Boca Rosa, ela tinha um canal no YouTube, acho que tem um canal no YouTube chamado Boca Rosa, que é de maquiagem. No início da sua carreira, inclusive ela era bem diferente, hoje ela mudou bastante o rosto dela, na verdade ficou mais bonita nesse sentido. Ela era uma menina que, quando você viu os vídeos dela de maquiagem há 10 anos atrás, ela era super dócil, feminina, queridinha, ela tinha um namoro de muitos anos, não tinha tatuagem, não bebia. Digamos assim que era mais ou menos o padrão que a cultura aceita. Depende de cultura, né? Que hoje a nossa cultura já está bem mais deturpada. E aí, de repente, ela atinge a maioridade, muda de casa, começa a mudar completamente a aparência dela, começa a fazer várias tatuagens, termina o namoro, se assume bissexual e ela começa a ter uma luta entre a Bianca e esses desejos de ceder a certas coisas da carne, e ela começa a não se privar, a cair na bebedeira, que antes ela não bebia e tudo mais. E aí ela dá um alter ego para ela, que é a Jennifer, que ela chama de Jennifer. E aí, toda vez que ela fazia burrada, saía, né, como ela fala, nos rolês com a galera, e bebia, ficava com mulheres, com homens, sem se preocupar quantos, né, e como, de que forma, nada disso, ela falava que não era ela, que era a Jennifer. E que ela tinha um lado dela que era um lado mais focado, que se preocupava com o trabalho, com a carreira e tudo mais, que era o lado Bianca dela, o lado chefe que ela fala. E aí ela começa a tentar usar esses dois lados até como jogo de marketing, lança várias e várias campanhas das suas maquiagens, utilizando dessa figura, a Jennifer e a Bianca normal. Aí ela lança um programa que se chama depois Boca a Boca, isso foi no ano passado, onde ela junta essas duas imagens dela. Só que aí ela ainda diferencia os papéis. Nesse momento eu sou Jennifer, nesse momento eu sou Bianca. E eu achei interessante que isso depois virou um vídeo. Ela depois fez um vídeo juntando essas duas personalidades dela, que é o vídeo do próximo slide, que eu gostaria que vocês assistissem e vocês percebessem a mensagem que tem por trás, que logo daqui a pouco a gente faz uma reflexão sobre como que isso tem influenciado os nossos jovens, influenciado nós, jovens, com esses pensamentos. Será que dá para colocar aí pra gente? Oi, Anja! Sabe por que a gente encontrar por aqui? Vou até puxar aqui um banquinho pra gente botar fofoca em dia, porque aconteceu tanta coisa, menina, se você soubesse. Olha que na verdade eu tô um pouquinho... Jenny, o que você tá fazendo aqui no meu céu? Ué, tu acha que só tu ia ter um cantinho aqui no céu? Eu também sou ser humano, meu amor. Eu erro, mas eu também aprendo, acerto, evoluo. E eu tô tão zen que a Bianca me transformou em anjinha. Na verdade ela me matou. Aí eu parei aqui no céu. Meio paradinho, né? Gostei. Agora eu que tô igual aos fãs, tô entendendo nada. Jenny, você é uma diaba, você não pode estar no céu. O que você tá fazendo aqui? Boss, não te faça de doida não, tá geral aqui sacando quem que é a diaba dessa história, tá bom? Foi parar até aquele negócio do Twitter. Trend Tops. Eu, a diaba? Que isso, filme? Então vamos lá, deixa eu refrescar sua memória. Quem é que faz a garota ficar sem dormir de tanto trabalhar? Você. Quem é que aproveita todas as polêmicas minhas pra faturar 3 vezes mais? Você. Agora, minha parte de aprender com os meus erros eu tô fazendo. Se você não fizer também, vai dar ruim, hein? A gente tem que ter um equilíbrio aí. Você esqueceu que a garota foi até internada já? Verdade. A gente tem que montar uma estratégia pra achar esse equilíbrio. Lá vai ela construir. Que estratégia? É só a gente se unir, né? A gente se unir? A gente? Jenny, você tá doida? Não. Inclusive, eu já tava pensando nisso já tem um tempinho. E olha o que eu fiz. Tem esse negócio aqui que tá na moda, tie-dye, sabe? Eu fiz misturando as nossas cores. Azul e rosa. Deu roxo. Olha que bonitinho. Jenny, você é uma gênia. Roxa é a cor do equilíbrio. Garota, você é muito inteligente. Pronto. Tu não vai aproveitar isso aí pra fazer marketing, identidade visual, trocando tudo pra roxo, deixando todo mundo doido não, né? Pelo amor de Deus. Não, imagina, bobinha. Claro que não. Então tá. Fiz até uma pra você também. Jenny, você é muito fofa, viu? Obrigada. Tá vendo como você também tem seu lado anjo? Na verdade, a gente tem que parar de ficar se dividindo. Ninguém é só anjo ou só diaba. Todo mundo tem uma duplinha da gente dentro de si.
É verdade. Nunca pensei que eu fosse concordar com você, mas você tá certa. E a gente arrasa junto, hein? Ai, meu Deus, agora depois eu fico falando com voz de leite, vocês me zoam. Você é muito fofo. Unidas? Unidas. Deu para perceber a mensagem que é pregada? Eu lembro que quando eu vi esse vídeo, eu vi inúmeras curtidas de pessoas adventistas que estão entrando nisso. Uhul, que legal, é isso mesmo. A gente tem que deixar as nossas vontades juntas. Afinal, todo mundo tem um pouquinho de mal, tem um pouquinho de bem, tá tudo certo. Vai todo mundo pro céu, olha o que ela falou, né? Ela chegou lá no céu, o lado Jennifer dela, e aí o lado Bianca olha e fala assim, você no céu, você é uma diaba, você não pode estar no céu. E aí ela vem falando, eu sou um ser humano, tá tudo certo. Essa é a pregação que nós estamos escutando. Mas será que essa é a pregação que Cristo quer pra gente? Será que essa é a mensagem que Cristo quer pra gente? Olha só o que fala aqui. Opa, perdão. Oi, Anja! Mente, caráter e personalidade. Pertence-vos, porém, manter toda emoção e paixão sob domínio, em calma e sujeição ao entendimento e à consciência. Então Satanás perde o poder de controlar a mente. Nós temos as faculdades superiores e as faculdades inferiores. As faculdades inferiores temos ali a paixão, o desejo, e nas faculdades superiores a gente tem a consciência e a razão. Quando entra o pecado no mundo, inverte, as paixões inferiores começam a governar os seres humanos. Afinal, apetite, paixão e desejo foram coisas que Deus colocou na gente lá desde a fundação. A gente tem vontade de comer, a gente tem desejo sexual, a gente tem isso, tem aquilo. Mas essas coisas elas eram governadas pela razão, pelo domínio da consciência, pelo funcionamento do nosso lobo frontal. Mas aí, com a entrada do pecado, nós começamos a deixar de ser dominados pela nossa razão e estamos sendo naturalmente dominados pelas nossas faculdades inferiores, pela paixão, pelo desejo e pelo apetite. E quando a gente vê que Cristo ele vem para a Terra, a gente vê que ele tem um objetivo muito além de perdoar os nossos pecados. Mas o objetivo de Cristo é restaurar a imagem divina perdida na humanidade caída. Isso está lá em Desejado Todas as Ações. Ele queria refazer essa imagem que está hoje totalmente gastada pelo pecado, pelas nossas vontades, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. E como que ele faria isso? Lá em Romanos, no capítulo 1, capítulo 12, versículo 2, fala que é pela transformação da nossa mente que a gente compreende qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É potencializando o nosso lobo frontal. Em Deuteronômio, no capítulo 6, se eu não me engano, fala que essas palavras que Deus nos ordena, que são os mandamentos, elas deveriam estar por frontal entre os nossos olhos. Afinal, quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê que é uma grande luta por adoração. E a marca de que Deus quer estabelecer na gente é uma marca que vai ficar aqui na nossa mente, onde nós não seremos governados pelos nossos instintos, mas sim pelo domínio do Espírito Santo. E o inimigo ele tem pregado através de ideologias como essas, não é só o feminismo, existem várias outras pautas, várias outras maneiras de acabar embotando as nossas percepções, a nossa consciência e fazer com que a gente viva pelos nossos instintos, vontades, desejos e paixões. Mas se nós permitirmos o Espírito Santo habitar em nós, ele vai renovar a nossa mente para fazer com que essas coisas elas tenham o seu devido lugar. Porque os resultados de satisfazer o próprio eu é só uma questão de tempo para ver como eles levam a fins de morte e não de vida. E o que Deus quer para nós é nos dar vida e vida em abundância. Toda vez que ele pede que renunciemos a alguma coisa, não é para nos privar de alegria e de prazer, mas é que ao renunciar àquilo que nos faz mal, nós estamos colocando vida em nossa vida. A gente tá potencializando aquilo que tem de melhor e os fins são de paz e não de mal. Para nos dar o fim que nós desejamos, que é ser felizes de verdade. E essa felicidade ela só pode existir quando a gente coloca o corpo do ser humano, que foi criado e projetado para trabalhar de uma forma em harmonia com o seu Criador. Quando a gente
separa essas duas coisas e coloca o nosso corpo em harmonia com o plano de Satanás, a gente se destrói, a gente se corrompe. Então essa fala que tem aí, trazida por muitos movimentos, em especial o movimento feminista, você, mulher, viva os seus desejos, as suas paixões, não fique se retraindo. Isso é conversa de Satanás, a conversa da serpente, propondo para as mulheres estar num padrão muito elevado daquilo que é oferecido a elas, né? Elas acreditam que pode subir muito mais alto, elas caem muito abaixo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para a gente. Nesse slide, gente, eu esqueci de mudar a referência, tá? Mas está lá em Gálatas, no capítulo 5. Fala assim, digo, porém, andai no Espírito e o quê? Jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A nossa vontade, meus queridos, está pervertida pelo pecado. E se a gente for dar ouvidos para os nossos gostos, desejos e paixões, nós não seremos realmente felizes, porque existe apenas uma coisa que sacia a necessidade do ser humano, a alma faminta e sedenta, que é Cristo Jesus. Para finalizar essa parte, a gente tem o texto da Maria Homem, que é uma psicanalista que defende o fim do amor romântico. Ela diz assim, se a família cristã vai sobreviver? Não. Agora talvez vença, mas em termos macro, com certeza não. Nem a família, nem Cristo. É esse o objetivo final deste movimento. Mas eu te pergunto, será mesmo? Quem será que vai ter vitória no final? Se você tem o desejo de entender como que a gente pode ter a vitória através dos atributos femininos que Deus colocou, eu convido você a continuar assistindo essa série de palestras. A palestra de amanhã a gente vai falar sobre, a gente vai responder a pergunta, quem realmente me libertou? Porque afinal, a gente sabe que em muitos tempos existiu a opressão da mulher. Mas como que isso é solucionado através da proposta do cristianismo? E a gente vai entender um pouquinho sobre os mitos e verdades, porque, como eu falei para vocês, muitas e muitas mulheres não caem nesse conto se elas lerem a fonte da base do pensamento feminista. Mas por que elas têm se aderido a esse movimento? Se você quer saber essa resposta e muito mais, eu convido você a continuar assistindo essa série de palestras e ficar atento aqui no canal do GYC. Ative o sininho de notificações nos 3 canais do YouTube, onde a gente está transmitindo as outras palestras, para você ficar inteirado desses assuntos que são relevantes para a construção da nossa identidade como adventistas do 7º dia. Convido você agora a curvar a sua fronte e vamos fazer uma oração mais uma vez. Santo e eterno Deus, ó Pai, querido Deus, tenha misericórdia de nós, misericórdia também de pessoas que têm propagado ideias como essas. Muitas vezes, Senhor, é porque o Evangelho foi pregado a elas de forma errada, tem deturpado o entendimento de um Deus amoroso. Satanás tem feito parecer diante de nossos olhos que o Senhor é um ser despótico, tirano, terrível. Mas, na verdade, o Senhor é um Deus que se sujeitou à morte através de Cristo Jesus e morte de cruz para nos salvar. Que essa seja a nossa bandeira, que possamos entender que a nossa libertação está nisso. E não é somente a libertação do pecado, mas a libertação em todos os outros aspectos que Cristo veio nos trazer. Afinal, Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Nos ajude, ó Pai, a levantarmos a bandeira do Evangelho eterno. Essa sim, propõe e cumpre trazer a liberdade para o ser humano. Nos ajude, Senhor, a estarmos longe dessas falácias da serpente, para que possamos compreender a sua verdadeira vontade e vivermos nela, porque sabemos que os fins de estar em Cristo Jesus são fins de paz e não de mal. Abençoe cada uma das pessoas que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir. Pelo nome de Cristo Jesus oramos. Amém.